Saudações alviverdes a todos. Eu sou Conrado Cacassi e vamos para mais um React de uma coletiva do professor Abel Ferreira, desta vez lá em Mirassol, onde o Palmeiras ontem conseguiu uma classificação sofrida, com gol no finalzinho, gol do Alan. E normalmente, quando o Palmeiras ganha, o Abel fica grandão. Porque ele não gosta muito de reclamar quando o Palmeiras perde, porque ele acha que pode parecer desculpa, etc. Então ele prefere sempre parabenizar o adversário, mas quando o Palmeiras ganha, aí ele aproveita e fala assim, bom, agora que eu ganhei, eu vou reclamar. Isso está errado. Vamos ver para onde vai a metralhadora giratória do Abel Ferreira, né? Se é giratória, vai para tudo que é lado, né? Mas às vezes ele foca um pouco mais aqui ou ali. Vamos ver para onde foram as balas do Abel Ferreira na coletiva de ontem. Se é que teve, né? Eu vi a primeira pergunta que eu fiz ontem no pós-jogo e ele já começou a dar as pancadinhas. Vamos ver se seguiu a tendência. Vamos lá. Ele já começa, ele já começa bem, né? Olha como ele tá feliz. Engraçado que quando terminou o jogo ontem, ele estava sorrindo, né? No gramado, satisfeito com a classificação, com a vitória. Mas aí ele chega na sala de imprensa, é isso aí. Eu queria ouvir sua avaliação sobre o jogo. O primeiro tempo onde o Palmeiras até, não sei se parecia nervoso, mas que não conseguiu encontrar as melhores opções no campo de ataque. E um segundo tempo de um resultado conquistado também muito na base da entrega, que é uma marca dessa sua equipe também, desde a sua chegada, né? Eu queria saber se te agradou o jogo feito pelo Palmeiras ou se foi mais essa questão da entrega mesmo para buscar a classificação. E essa vaga nas quartas de final, você acredita que talvez apague um pouquinho dessa oscilação que o time teve e até de desempenhos questionáveis nessa primeira fase do Paulista? Obrigado. Aqui é... Eu já estou aqui há 5 anos. Aqui todos percebem de futebol, menos o treinador. No Brasil, todos percebem de futebol, o treinador é que é um burro. O resto são todos inteligentes. O treinador não percebe nada. Nós decidimos neste campeonato... decidimos dividir o grupo. Mesmo assim não deu para evitar lesões. 5 lesionados, mais um castigado. 3, na verdade, né? Fora os que já entraram na temporada lesionados, porque tivemos a confirmação da lesão do Piquerez também. Então, Piquerez, Maurício e Gustavo Gomes sofreram lesões na fase de classificação no Paulista. Os outros já estavam. E hoje jogou uma dupla de zagueiros. Se não tivesse jogado, hoje só estavam um bocadinho... Como é que eu ia te explicar? Eu diria, se estivesse a falar com os meus jogadores, eu dizia de outra maneira, mas hoje jogaram um bocadinho... não é fácil. Pegar no Benedetti, que ainda tem idade de equipa B, e agora metê-lo num jogo decisivo. O que fez estes 2 jogadores estarem mais preparados para este jogo foi aqueles 3 que já tinham feito antes. Mas agora é fácil falar porque nós ganhamos, ou porque passamos. Porque é muito injusto para o São Bernardo. Para a Ponte. E deixo aqui uma reflexão. Para a Ponte Preta, ele quis dizer. Para a Federação Paulista de Futebol, que se deve pensar seriamente no molde de qualificação. Porque não é justo uma equipa com 22 pontos ficar fora. É a Ponte. 4ª melhor campanha no geral. Não é justo. Portanto, alguma coisa não está bem. Ou melhor, há aqui coisas que estão muito mal e não é um mérito. Portanto, é muito injusto. Então ele já começa a atirar no regulamento, né? O regulamento é uma porcaria. E é mesmo, né? Mencionou que se ontem Benedetti e Naves estavam prontos para jogar, não jogaram tão bem, mas se estavam prontos para jogar foi porque fizeram algumas partidas no decorrer da fase de classificação. Foi isso que os preparou, senão eles não teriam nem condição de entrar, né? Então aí ele está um pouco que justificando o rodízio. E ele fala, olha, fizemos o rodízio, pensamos no rodízio para dar rodagem para todo mundo,
para poder observar, para poder poupar, para nem todo mundo fazer 12 partidas seguidas e estourar, se bem que mesmo não fazendo, 3 se machucaram. E conseguimos a classificação. Poderíamos não ter conseguido, o que seria muito injusto, e está sendo injusto com a Ponte Preta, ele está falando. Tá? Então, todo esse raciocínio dele se resume a isso. Olha, decidimos correr o risco, era um risco estatisticamente pequeno, chegamos no nível de pontos que a gente imaginava e quase ficamos de fora. Quem ficou foi a Ponte Preta, o que é muito injusto, porque ela também fez uma pontuação muito boa. Então, ele está bravo com as consequências da escolha dele. Ele fez uma escolha que eu acho correta, correu o risco, assumiu os riscos, estava sofrendo as consequências do risco e estava pistola com isso. Então, quando você assume um risco, Abel, você tem que estar preparado para der errado. Você vai apostar no preto ou no vermelho, é 50%. Você aposta no preto e dá vermelho, vai ficar bravo com a roleta. Bem que não é 50%, sua chance era muito maior. Mas mesmo assim você está apostando, você está correndo risco. Então tem que estar preparado para caso aconteça, né, o que quase aconteceu. Para a equipa que fez 22 pontos, que podíamos, aliás, nós podíamos ficar de fora com 23 e seria injusto na mesma. Não seria. Portanto, esta é uma competição que de facto tem que ser repensada, porque a Federação Paulista de Futebol vai ter agora tempo, não é? Quando acabar tem quase um ano inteiro para pensar, para realmente ajustar. Por isso eu sugiro mais uma vez que se repense os moldes desta competição. Só vai mudar se antes de começar o ano, todos os clubes baterem lá e falarem assim, ó, não jogo mais assim. Para o ano que vem você não faça assim que eu não assino. Porque se ninguém fala nada, esperar chegar o regulamento para ler e falar, isso aqui tá ruim, não assino, tô de volta, não vai acontecer. Porque daí a federação vai falar assim, não dá tempo de eu fazer outro. Agora é isso. Então tem que ser feito isso antes. Não tem que esperar chegar às vésperas do Paulista de 26 para falar, não, esse regulamento é ruim. Da competição, porque o Palmeiras podia ficar de fora, sendo o quarto ou o terceiro. Portanto, isto não se permeia o mérito. E como te disse, nós não estamos à espera de facilidades, sabes que temos muitas lesões, sabes que nós demos a oportunidade e dividimos o grupo, porque é muito fácil, não é? É muito fácil nós dizermos que o Palmeiras isto, o Palmeiras aquilo, o Palmeiras aposta na base, mas quem mete o pescoço sou eu, quem mete os jogadores, quem acredita neles sou eu, quem leva com as críticas sou eu, e quem planifica tudo sou eu. Nós tínhamos programado mais ou menos fazer 22 pontos, como disseste muito bem, ainda nenhuma equipa tinha ficado fora e estávamos sujeitos a ficar de fora por isso. Agora dá os parabéns aos meus jogadores, com todas as dificuldades, com tudo aquilo que foi este início da época, com tudo aquilo que foi as decisões dos treinadores, com tudo aquilo que foi jogar de 2 em 2 dias com um calendário que tem que de facto ser repensado. Mas, como disse, há decisões que as pessoas aqui parece que têm medo de tomar decisões. É melhor deixar estar como está, que assim ninguém fica chateado. Portanto, sugiro que se repense o molde e dar os parabéns aos meus jogadores que acreditaram até ao fim. E nada do que eu disse há 3 ou 4 dias atrás vai alterar, porque hoje passamos. Se não tivéssemos passado, eu ia dizer exatamente a mesma coisa. Nós não temos obrigação nenhuma. Palmeiras, a única obrigação que tem é fazer o melhor que pode com os recursos que tem. Foi isso que nós fizemos com os jogadores que vieram aqui hoje, num campo difícil, numa equipa que já se tinha apurado, numa equipa que é primodivisionária, para o ano vai jogar connosco, e viemos aqui arrancar um resultado duro, difícil, mas como disse, eu acho que o mais injusto, e eu consigo imaginar a desilusão e a tristeza que deve estar, por exemplo, o treinador do São Bernardo e todos os seus jogadores, porque não mereciam, desculpa, da Ponte Preta, já estou a pensar no próximo adversário, na Ponte Preta, porque é extremamente injusto para o seu treinador, que fez uma campanha brilhante, para os seus jogadores que fizeram uma campanha brilhante e vão ficar de fora,
e, na minha opinião, injustamente por tudo aquilo que foi o campeonato que eles fizeram. Abel, tudo bem? Então, assim, não mudou muito, né, o que ele falou em relação ao que eu já pontuei aqui. Ele está fazendo um raciocínio muito longo sobre as razões que levaram ele a fazer o rodízio e que levaram o Palmeiras a passar esse aperto e que deu certo e que, coitado da Ponte Preta, mas podia ser coitado da gente. Não é coitado. Nós assinamos o regulamento. Tem que mudar o regulamento. Então tá bom. Aí concordamos, Abel. Temos que mudar o regulamento. Então tem que começar agora. E não é só o Abel vir falar, tem que mudar o regulamento. Tem que, em bastidores, as equipes do Campeonato Paulista. Primeiro telefone que tem que pegar é o da Ponte Preta. Ponte, você gostou do que aconteceu? Não, detestei. Vamos mudar esse regulamento? Ou tá de boa esse regulamento para você? Foi só falta de sorte? Não, vamos mudar. Beleza. Aí liga para outro. Fala assim, nós temos aqui 8 presidentes que já não querem mais esse regulamento para o ano que vem. Federação Paulista, está aqui uma carta de intenções assinada por 8 presidentes que não querem esse regulamento. Estudem um novo regulamento. Mas isso tem que ser feito esta semana. Não adianta deixar isso para outubro, novembro, dezembro. Agora que eu vou pensar no Paulista. Não. Porque senão não vai mudar. Senão, como eu falei, vai chegar o regulamento pronto da Federação Paulista, o mesmo, e toca o barco. E se não aceitar, dane-se. Você não vai assinar? Tá bom, então eu ponho o outro no teu lugar. Você não vai participar do Campeonato Paulista, é isso. O regulamento é esse e acabou. Então, se não for feito um trabalho de bastidor antes do processo de assinatura e aceite do regulamento do Campeonato de 26, com boa antecedência, não vai mudar. E é por isso que não muda nunca. Porque os caras estão pensando em outra coisa, deixa para a última hora. Aí chega o regulamento, até reclama. Pô, presidente, né, da Federação Paulista, que porcaria de regulamento. Mas veja bem, não sei o quê, e dá um quaisquer, e passa o regulamento. Então, tem que começar antes esse movimento. Tem que começar hoje, amanhã, no máximo. Já haver uma mobilização entre os clubes, em bastidor, e chegar com uma turminha já fechada. Não queremos esse regulamento para o ano que vem. Pronto. Tudo bem, Bruno Milhões da Rádio Bandeirantes. Você falou na última coletiva que justamente nessa temporada você decidiu arriscar um pouco no Paulistão, mesclar jogadores, dividir o elenco em 2. Foi uma decisão sua e que gerou algumas perguntas para o torcedor sobre se precisa de reforço, se a molecada vai dar conta do que cada um da temporada. Hoje, fechando a fase de grupos, quais são as respostas que você encontrou? Olha, eu sei que o torcedor palmeirense é um torcedor sofrido, mas eu queria relembrar o torcedor palmeirense. Eu não sou palmeirense desde que nasci, que estamos a viver o período mais vitorioso da história do Palmeiras. Sem dúvida. Vou voltar a repetir, para os torcedores, para aqueles que gostam do Palmeiras, estamos a viver o período em que o Palmeiras mais ganhou em toda a sua história. Sim. E fico triste e desiludido quando vejo os torcedores a ser torcedores. Por isso que eu estou a dizer e digo para todos, parece que aqui no Brasil, aqui, onde eu estou aqui há 4 anos, que toda a gente percebe futebol menos o treinador. O treinador é o único burro que tem aqui. Tudo o resto são pessoas inteligentes e que sabem de tudo. Depois das coisas acontecerem é muito fácil. Né? Depois das coisas acontecerem é muito fácil. O difícil é tomar decisões, que aquilo que eu tenho que fazer é chegar aqui e dizer assim, não, temos uma pré-época que vai começar numa semana. Temos um campeonato e uma época mais do que nunca, jogos até dezembro. Comecei a meter jogadores, o Gomes lesionou-se porquê? Porquê que o Gomes se lesionou? Excesso de jogos. E ainda hoje, vocês viram, primeiro tempo, uma parte do primeiro tempo, uma parte da segunda equipa começa a perder pilhas. Não tem como. O Estevão saiu porque estava com queimbras. Mas aqui ninguém quer saber, como disse, siga, joga, se ganhar ganhou, se perder perdeu, se perder a gente critica, faz aqui. Ninguém faz. Ou fazem muito pouco para valorizar a saúde daquilo que são os protagonistas, que são os jogadores. Temos 5 lesionados. Essa foi a minha preocupação no início, mas infelizmente não consegui evitar, e volto a dizer, num plantel extremamente curto,
extremamente curto. Extremamente curto. E nós temos que dar respostas, porque somos o Palmeiras. Agora, aos nossos torcedores, a única coisa que tenho a dizer, não se deixem influenciar. Não se deixem influenciar, porque o Palmeiras nunca teve muita força na mídia, nem vai ter. Nunca teve, nem vai ter. Não se deixem influenciar por aquilo que ouvem. Aqui em São Paulo tem outros clubes que têm mais força nos mídias do que o Palmeiras. Então nós temos que nos unir mais do que nunca. Todos juntos somos fortes. Unidos, somos temidos. Se andarmos uns por um lado, outros por outro, vai ser uma época mais sofrida e não gostava que fosse, porque eu estou aqui, juntamente com os meus jogadores, juntamente com a direção e juntamente com o torcedor, tu que me estás a ouvir, para estarmos juntos, para lutar contra tudo e contra todos. Abel abraçou contra tudo e contra todos, literalmente. Ele mencionou a expressão literalmente. E também já abraçou o discurso que nós, torcedores, que já acompanhamos o Palmeiras de perto, já faz muito tempo, bem antes de ter essa onda de youtuber, instagramers e influencers que temos hoje, a gente já está nessa estrada aqui há pelo menos 18 anos, e então temos um tempinho a mais de janela, e a gente sempre falou isso, e muitas vezes fomos taxados de clubista, maluco, paranoico. Pô, o cara chegou de fora, chegou com a cabeça limpa, está trabalhando no Palmeiras no seu 5º ano, e ele conclui, olha, realmente, aqui o Palmeiras tem dificuldades em relação a outros times por conta de preferências. Bastidor, imprensa, é contra o Palmeiras. Então é um cara que está vindo de fora que está falando isso. E ele também está apontando que muitas vezes nós mesmos somos os nossos inimigos, porque a gente não consegue se entender aqui dentro. Abel, isso sempre foi assim, tá? Só que está potencializado por conta das redes sociais, que não existiam. Isso nunca foi assim porque não existia. Então, o que já existia está potencializado. Então, aí falta o quê? Tentar colocar uma inteligência nas massas, o que é contraditório. As massas não são inteligentes. As massas são, ao contrário, são manipuláveis. Então, o que os outros clubes fazem com auxílio da imprensa? Manipulam as massas das torcidas dos outros times e conseguem emplacar as narrativas deles. E nós não conseguimos. Então, falta uma inteligência, não nas massas, mas no clube. Uma direção de comunicação que preste mais atenção em como se relacionar com o nosso torcedor, em como fazer o nosso torcedor abraçar uma causa como fazem os flamenguistas, como fazem os corintianos, como fazem os são paulinos. Eles podem ter os problemas deles, mas eles estão lá, com bastante união e obedecendo a narrativa emplacada pela estratégia das diretorias deles. E o Palmeiras não consegue fazer isso, ao contrário. A nossa presidente ontem zombou do sofrimento da torcida, da aflição da torcida. Eu vou discordar um pouco desse termo, que é sofrida a torcida do Palmeiras. A torcida do Palmeiras não é sofrida. A torcida do Palmeiras é uma torcida aflita. Então, não teve sofrimento, teve aflição. Que não deixa de ser uma espécie de sofrimento, ok. Mas a presidente do Palmeiras ontem, quando acabou e o Palmeiras ganhou, ela zombou da aflição da torcida do Palmeiras. Ah, mas foi só para uma parte da torcida, não foi para todo mundo. Ah, mas foi só um meme, não foi nada demais. Desculpa. Eu não consigo ver isso com naturalidade, eu não consigo relativizar esse tipo de atitude. Só tem esse tipo de atitude quem não pertence ao futebol. Cara, zombou da aflição, bicho.
Vocês sabem, vocês acompanham o nosso trabalho aqui. Eu não sou desses caras que fica, né, de oposição sistemática à diretoria. A gente critica a diretoria, critica quando faz por merecer, e não é respirou, estou criticando, respirou de um jeito, respirou do outro, sentou de um jeito, sentou do outro. Não, a gente não critica esse tipo de coisa. Tem gente que faz isso, né? E aí perde a força da crítica. A gente tenta aqui ser justo, elogiar quando é para elogiar, criticar quando é para criticar. Ontem, o que a presidente Leila Pereira fez, o que ela fez ontem, não tem desculpa, não tem relativização, não tem, sabe, não tem como, não pode. A presidente do clube não pode zombar da aflição da torcida. Até nós, entre nós mesmos, a gente pode. A presidente não, cara. A presidente é a líder. Ela tem que vir falar assim: venham aqui, meus filhos. Vamos comemorar? Estamos felizes? Vamos comemorar. Mensagem positiva, não mensagem vingativa. Contra a nossa própria torcida, mesmo que seja só uma parte dela. Ela devia estar se referindo a uma ala ali que critica tudo que ela faz, o jeito que ela fala, o jeito que ela senta, o jeito que ela respira. Tá bom. É humana, mas não pode. Na posição que ela está, ela não pode fazer isso. Então, ela tem que ser a primeira a dar o exemplo para o Abel poder chegar e falar assim: olha, eu devia ter feito isso aqui, né? Eu devia ter feito isso aqui para falar. Então, o Abel, ele tem um discurso que ele já desmorona na atitude da presidente. Então, tem que começar pela presidente. Eu concordo com tudo que ele falou. Está certíssimo o que ele falou. A começar por quem? Pela presidente do clube. Depois a gente vê o resto. Tem muita coisa para acertar? Tem muita coisa para acertar. Precisa coordenar o discurso, precisa trazer a torcida para junto do clube. Precisa. Para isso, precisa de um monte de ajuste antes, senão não vai conseguir nunca. A torcida tem um monte de reclamação. Então tem que começar a ouvir mais a torcida. Atender dentro do possível. A torcida não pode pôr faca no pescoço de presidente, de diretor nenhum, concordo. Mas essa postura refratária que a diretoria tem é um exagero do outro lado. Então tem que haver equilíbrio. E a diretoria do Palmeiras definitivamente não preza pelo equilíbrio de relações de importância no dia a dia do Palmeiras com os anseios da torcida. Não quer saber, quer fazer simplesmente do seu jeito, acabou, estou certo e acabou. Precisa ouvir um pouco mais. Abel, parabéns pela classificação, né? Você já está aí seguidamente se classificando. Na semana passada, na última coletiva, você disse que não saberia como seria a sensação se o Palmeiras ficasse fora, como é que você ia reagir, porque você nunca tinha visto isso. Mas se classificar, você viu bastante. Então, nesse contexto que você está colocando agora, você acredita que essa classificação é o que faltava para realmente... Não sei. Não posso... Vou manter a mesma o que disse. Não sei. E complementando... Não sei. Não, na minha concepção, me parece que deveria ser um movimento a partir do clube, porque na minha concepção, eu não imagino a torcida, que é uma entidade difusa, se fazendo isso para se unir, para abraçar. Talvez não devesse partir do clube, sei lá. Eu faço a minha parte. Vocês vêm-me aqui a dar a cara, eu faço a minha parte. Precisamos de vocês que estão em casa. Precisamos que vocês deem ouvidos e acreditem em nós, nos jogadores. Podíamos ficar de fora com 23 pontos e toda a imprensa ia dizer para os nossos torcedores ouvirem que nós estávamos a fazer uma campanha horrível, era o que ia acontecer. E os nossos torcedores acreditam naquilo que os influenciadores dizem. E eu volto a dizer aos nossos torcedores que são sofridos. O torcedor palmeirense é um torcedor sofrido. Nunca na história do Palmeiras em tão pouco tempo ganharam tanto. Vocês, tal como eu, com os meus jogadores e com a direção, temos a oportunidade de estar a atravessar a melhor fase da história do Palmeiras. Não se deixem enganar por aqueles que querem mal ao Palmeiras. Todos somos um, mais do que nunca. Abel, meu caro Abel, agora eu faço uma... Tomara que você veja, de alguma forma, esse trechinho aqui do que eu vou te falar. Se escrever o que você falou, é perfeito, é nota 10, é 100%. Se mostrar você falando, você filmado,
exatamente o que aconteceu aqui agora. Todo mundo que está de bronca com você, em vez de focar no conteúdo do que você falou, no texto que você falou, eles vão focar na tua expressão corporal, na sua expressão facial, que é de confronto. Então, Abel, essa forma de se comunicar, que funciona muito bem no vestiário, falando com o jogador, essa funciona. Falando com o torcedor que está te questionando, não funciona, ao contrário. Isso daí vai funcionar como uma declaração de guerra. Agora que eles odeiam mais ainda o Pardabel, porque o Pardabel está culpando esses torcedores pelos problemas que o time vem passando. É isso que passa na cabeça desses bocozinhos aí de internet que são barulhentos. Não são maioria, o pior é isso, são uma minoria barulhenta, mas fazem puta de um barulho. Então, Abel, media training, Abel. Ganha os caras gostam de... Lá no fundo, eles gostam de você. Mas eles têm outra necessidade ali de serem combativos, de serem rebeldes, coisa da idade. Então, ganha os caras, Abel. Não é difícil. Você é o cara mais vencedor da história do Palmeiras. É muito fácil para você ganhar esses caras. Faz um media trainingzinho aí caprichado, que você começa a trazer esses caras para o nosso lado, pô. E eu faço a minha parte como treinador. É pedir que estejam unidos, é pedir que apoiem os nossos jogadores, mesmo quando jogam mal. Eu não posso aceitar que um palmeirense só seja palmeirense quando ganha. Ou só seja palmeirense porque o adversário do lado perdeu. Não, não é esse o palmeirense. O palmeirense é aquele que, independentemente dos títulos que se ganham ou não, tem orgulho de ter este símbolo ao peito. E muitos de vocês têm-no tatuado no corpo. Eu fico triste quando vocês se deixam influenciar por aquilo que ouvem. Mas há coisas que vocês têm razão. E nós todos dentro do clube temos que fazer mais e melhor. Temos que fazer todos um esforço maior para cada vez mais tornar a nossa equipa mais competitiva e com mais soluções. Mas volto a dizer aos nossos torcedores, para que se lembrem, eu sei que são sofridos e vamos continuar a sofrer como foi hoje, mas passamos ou não passamos? Eu disse-vos que sabia onde é que estava e que sabia onde é que queria chegar. Mas para isso preciso de vocês. Eu e os meus jogadores precisam de vocês. Vocês estão a passar, tal como eu, e sou grato por isso, a melhor fase da história do Palmeiras. Ou vocês esquecem-se disso? Parece que está jogando na cara. Não é bom falar isso. Não é uma boa estratégia para trazer pessoas que estão apontando o dedo para o mesmo lado. Media training, Abel. Abel, Caio Capato do Bandeirantes Esportes. Queria te perguntar sobre, você falou agora sobre soluções. Muitas vezes essas soluções, para um elenco curto, tem vindo das categorias de base, ou dos jogadores que faziam parte, já fazem parte do elenco profissional. Hoje você encontrou soluções nas pontas com o Mike e com o Alan, do outro lado. O Alan foi importante para fazer o gol da vitória no cruzamento do Vanderlan, que, na minha concepção, quando você altera na última mudança, o Palmeiras, você deixa o Vanderlan um pouco mais próximo da área para poder fazer os cruzamentos e o protege um pouco mais. Estava sendo muito atacado pelo lado direito. Queria que você falasse da importância dessa alteração para o jogo e do Alan também. Olha, o melhor treinador do mundo, pelo menos na minha opinião, ou um dos melhores, que é o Guardiola, sempre disse que era bom porque tinha jogadores bons. Ele só é bom porque tem jogadores bons. E agora está a passar um período, como todos os treinadores passam, mais difícil de reconstruir, de ir buscar jogadores jovens, de apostar nos jovens, e está a ter alguma dificuldade. E agora toda a gente critica porque é mau, porque é ruim. Não, faz parte do processo. E um processo de crescimento de um jogador, este golo que o Alá fez, foi o mesmo golo que falhou contra o Novo Horizontino, que nós perdemos 2-1 lá em Barueri. Lembram-se? Isto é tudo um processo. E eu não acho justo
que estes miúdos sejam as segundas linhas já. Não acho justo. Eu não acho justo que o Tales tenha-lhe por... Olha, tens o... A gente já falou isso, né? Sobre as camadas do elenco. E esses meninos têm que ser a terceira camada. É exatamente o que ele está falando agora. O Palmeiras tem que ter 22 ou 20, 21, 23, que sejam sempre as opções imediatas, né? Os titulares, as opções imediatas. E aí precisou, aí você recorre à base como terceira camada do elenco. E o que ele está falando é, muitas vezes, eu estou tendo que usar esses meninos de substituição imediata. E não é justo. Ele está falando, não é justo. O Lopes e a seguir és tu. Não acho justo, até porque tem idade de jogar no sub-20 ainda. E se eu tenho medo que um ou outro jogo que eu os meta a jogar no Allianz Parque, que os nossos torcedores se deixem enganar por influenciadores e que depois comecem a criticar os miúdos e isso tira-lhes confiança. E não é isso que eu quero. Eu quero fazer como fiz com os outros todos, dar tempo e metê-los na hora certa, ajudá-los a crescer, porque nós precisamos muito deles. Precisamos muito deles. E como vocês viram, eles têm-nos ajudado e de que maneira? E ainda bem que o treinador se lembrou de dividir, porque senão hoje, se eu não tivesse dividido, hoje ia jogar o Naves e o Benedetti, se calhar o primeiro jogo do Paulistão, se eu metesse sempre os mesmos a jogar. E eu tenho a certeza absoluta que quer um, quer outro, chegaram neste jogo, que era uma decisão muito mais preparados do que se eu estivesse metido a primeira vez. Mas, sem dúvida nenhuma, o Palmeiras trabalha muito bem na base e pouca gente fala numa das pessoas mais importantes naquilo que é o ingresso dos jogadores da equipa sub-20 à equipa principal, que é o Sr. Castanheira. Vitor Castanheira, que é o responsável pela interface entre o profissional e a base. Então, esse é um trabalho fantástico que faz a comissão técnica do Abel por orientação dele. Ele enxerga futebol dessa forma. Então, ele mantém na equipe técnica dele um profissional que, entre outras funções, uma delas é fazer essa interface. O Vitor Castanheira que faz isso. Ao fazer esse trabalho, eles identificam quem está pronto, quem não está, quem pode ser lapidado e quem ainda tem que voltar para a base para chegar de novo mais forte numa próxima tentativa, que parece ser o caso do Benedetti, que me impressionou no jogo contra o Novo Horizontino, lá em Barueri. Eu fiquei impressionado com o jogo do Benedetti, mas são dicas do potencial. Não quer dizer que ele está pronto para fazer e repetir isso todo jogo. Então, falta alguma consistência ainda para o Benedetti na avaliação do Abel, na avaliação do Castanheira. Então, a gente continua tendo um trabalho fantástico na base. Não vai sair Estevão toda hora, não vai sair Hendrick toda hora, mas vai sair jogadores muito bons. E ontem foi o Alan que resolveu. Então, a gente tem que ter essa clarividência de entender que a gente pode sim contar com esses meninos, mas que eles têm que ser a terceira camada do elenco. E eles não podem ser jogados a essa condição de terem que resolver jogo, dar esse peso para eles. Eles começam a ser cobrados como se fossem jogadores prontos e ainda não são. E quando ele fala isso, no fundo, ele está falando o quê? Diretoria, o elenco está curto. O senhor Castanheira é que é o mais responsável que diz este vai, este não vai, este está pronto, este não está pronto. O senhor mais responsável porque os jogadores chegarem à equipa principal, juntamente com todo o trabalho que é feito pelo coordenador da base, juntamente com tudo o que é feito pelo treinador da base, por aquilo que trabalham muito, por aquilo que o clube investe. O Palmeiras é dos clubes que mais investe na formação. É vocês verem quanto é que o clube investe na formação, mas quem depois diz que é o A, B ou C a pertencer à equipa principal e a jogar, é de todas as informações que o Sr. Vítor Castanheira me passa, e nós depois, tendo em conta toda a nossa qualidade enquanto grupo,
Se vocês vissem hoje como é que o Rocha, não é? Como é que eu ia liderar aquela defesa se não tivesse ali o Rocha? Para aqueles que não gostam do Rocha. Quem é que ia liderar aquela defesa? Com todo respeito, Naves, 21 ou 22, Benedetti, 18 ou 19, Vanderlá do outro lado. E são estes jogadores que nos ajudam não só a manter a ordem, a manter a organização, a manter a exigência, e é isso que nós esperamos, é todos juntos, dentro do próprio clube, fazer um máximo esforço para continuarmos, porque assim nos obriga o nosso clube, assim nos obriga o símbolo que nós envergamos. É lutar em todos os jogos, até a última gota de suor, para fazer com que os nossos torcedores se sintam orgulhosos de nós. E a mim custa-me, porque acho que os nossos torcedores, mais uma vez volto a dizer, estão a passar o melhor período da história. Para de falar isso. Do Palmeiras. E a minha função, a função da direção e a função dos nossos jogadores é tentar prolongar o máximo possível este ciclo. Não sei quando é que vai acabar, nem sei até onde é que ele vai, mas nós precisamos mais uma vez de vocês que estejam juntos e não divididos por aquilo que ouvem. E nós internamente, sim, há coisas que o treinador tem que ser o primeiro a melhorar o desempenho e a qualidade dos nossos jogadores. Gostava muito de ter toda a equipa hoje. Sabem quantos jogadores eu trouxe hoje? Sabem quantos jogadores tinha de campo no banco? 8. Tinha 8 jogadores de banco. E isto já é uma amostra para aquilo que é a época. Eu, se tiver 3, 4 jogadores lesionados, porque vamos ter, é isto que nós vamos apanhar. E é com estes miúdos, é com este elenco que nós vamos ter que ir ao Mundial, que lutar pela Libertadores. É com este elenco, não é com outro. E eu vou metê-los quando? Quando começar a vir as provas a sério? Não, é agora que nós temos que os desenvolver e esperar que a direção faça um esforço para nos ajudar também, para continuarmos a completar ainda mais o nosso elenco tão competitivo que ele é e que eu espero que continue a ser. Cobrou de novo a diretoria. Preciso de jogador. E precisa. E tentou de novo chamar os torcedores para junto de si. Vamos todo mundo junto. Nem todo mundo vai entender essa coletiva dele como um pedido de união. Vai ter muita gente entendendo ou querendo entender, porque dá mais clique, dá mais view se continuar nessa conversa de revolta, né? Sou revoltadinho. Mas muita gente pode de fato não entender como um chamamento, e sim como uma cobrança. Tipo, vocês estão atrapalhando a gente. Ele está falando, não caiam na conversa de alguns influenciadores. E às vezes, quando ele fala influenciador, não é de torcida, é de imprensa que leva os influenciadores de torcida a embarcarem nessa. Então, tem alguns jornalistas que parece que tem esse mesmo comportamento de oposição sistemática ao Abel. Se convenceram que o Abel não presta, sei lá por que razão, porque eu gostaria de debater com qualquer um deles. Sabe? Você acha o Abel ruim? Então vamos lá. Vamos debater aqui. Por que você acha que o Abel é ruim? Por que você acha que o Abel não serve? O Abel falou: estou tentando prolongar esse ciclo vencedor o máximo que der. Aí tem gente que fala assim, esse ciclo já acabou! Mas por que já acabou? E isso eu debato com qualquer um. Não sei se vou conseguir fazer minhas ideias prevalecerem, e nem tenho essa pretensão. Mas eu poderia perfeitamente explanar por que a manutenção de Abel Ferreira não deveria nem estar sendo questionada, nem está sendo, sabe, por que manter o Abel? Que é óbvio. Então, estou disposto a debater com quem quiser, tá? Por que o Abel Ferreira, neste momento, e ele não é intocável, ele não é eterno, o Palmeiras não é menor do que ele, pessoas passam, o clube fica, eu sei de tudo isso, mas nesse momento, o Abel está longe de ser o problema do Palmeiras. O problema do Palmeiras são outros. Os problemas, né? O Palmeiras hoje viu o Mirassol chegar, saiu na frente 2 vezes, viu o Mirassol chegar 2 vezes,
Queria saber se vocês já esperavam que o jogo saísse como foi hoje, como estava desenhado hoje, ou não foi mais difícil do que o que foi estudado previamente? Assim, se o Mirassol tiver esta atitude, vai ser difícil para o próximo adversário. Se eles mantiverem esta atitude, este empenho e esta agressividade, o próximo jogo, acredito que vai ser duro. Né? Mas eu acho que nós não entramos bem no jogo. E é o Corinthians. Entrou melhor, mais fluido, mais fresco. Nós tivemos alguma dificuldade em encaixar a nossa marcação no início do jogo. Na minha opinião, acabámos por fazer um golo algo fortuito, o primeiro golo, contra a corrente do jogo. Mas isso acontece, também falhámos um penalti no último jogo contra o Corinthians. O Corinthians, por exemplo, no último minuto, que nos podia dar outro resultado para nós podermos gerir esta competição, mas não deu. A partir de determinada altura o treinador foi quase que obrigado em 3 ou 4 jogos seguidos, este não, a meter a máxima força. Não era isso que eu queria fazer. Meti a máxima força, o Maurício foi embora, lesionado, vai ficar de fora 2 ou 3 meses, a seguir foi o Gomes. E não era isso que eu gostava, mas em função daquilo que é a exigência de ter que ganhar a competição, de ter que depois podemos hipotecar aquilo que é o futuro. E eu não gostaria. Por isso decidi dividir, mas chegou uma altura. Infelizmente o nosso grupo foi o grupo que mais pontos foi capaz de fazer. E eu volto mais uma vez a referir que o Ponte Preta não merecia e dar os parabéns pela excelente campanha que fez, e volto a repetir, sugiro que se repense os moldes desta competição, porque não é justo eles agora ficarem de fora, mas a partir do momento em que nós chegamos ao intervalo e sabíamos como é que estava o outro resultado, eu tinha que dizer aos meus jogadores, nós não vamos ficar com a sensação, no final, que não passámos à fase seguinte porque perdemos hoje aqui, independentemente se era o Mirassol ou era outra equipa qualquer, com todo o respeito ao Mirassol. Que continua a dizer, se mantiver esta atitude, próximo jogo vai dar luta, sem dúvida nenhuma. Se mantiver esta atitude, esta vontade e este querer, sem dúvida nenhuma que vai dar luta no próximo jogo. Mas acho que fomos a equipa que mais transpirou. Acho que esse é o termo. Não vou dizer que mais jogou em termos de futebol fluido e jogado, que não foi muito artístico, não. Mas acho que foi a equipa que usou mais o esforço, a transpiração, o querer e o acreditar para levar daqui a estes 3 pontos. Ou a classificação. Está bem? Concordo com o Abel. Só que essa atitude que ele está descrevendo, de suor, só foi vista quando o Palmeiras precisava de gol. Porque enquanto estava na frente, parece que já estava resolvido, parece que já tinha acabado o jogo, ainda tinha que terminar o jogo. Faltou o Palmeiras arrematar o jogo ontem. Então, quando fez 1-0, quando fez 2-1, tinha que fazer igual o que fez quando fez o 3-2. Agora o jogo acabou. E não deixar o Mirassol crescer. Se impor. Usar experiência. Usar força. Literalmente. Tornar o jogo mais físico, mais picotado. Furar a bola. Não deixar o Mirassol colocar fluidez no jogo. Então, falta um pouco de malandragem para o time do Palmeiras, às vezes. E aí ele falou, você viu como era a nossa defesa hoje? Naves, Benedetti e Vanderlan. Só tinha o Marcos Rocha ali de experiente. Tem um pouco a ver com isso também? Tem também. Então, no final de tudo que ele fala converge para um ponto. Precisamos reforçar o elenco. Que novidade, todo mundo sabe disso. Mas ele está cobrando. Então, quem fala na internet? Ele que segura o Barros. Ele está cobrando o Barros. Abertamente. Ele está cobrando o presidente abertamente. Eu só acho que o Abel erra, e erra muito, na forma de se comunicar. Ele perde as chances de trazer o torcedor que está revoltado para o mesmo lado. Quando ele fala dessa forma, né? Não é assim que ele faz? Calma, Abel! E assim terminamos mais uma excelente entrevista do Abel. Fizemos o react a mais uma excelente entrevista do Abel. Excelente no sentido de que nos permitiu
desenvolver vários temas. Não concordo com a forma com que ele conduziu alguns temas, mas o conteúdo eu sigo 90% do mesmo lado do Abel. Tem algumas coisinhas ali, uma outra coisa que eu não concordo muito, mas detalhes. Na essência, eu me mantenho muito alinhado com o pensamento do Abel Ferreira. E falar de novo aqui. Quem quiser debater comigo sobre Abel Ferreira, permanência, fica ou fora, estou à disposição. Pode ir, tá? E que seja um bom debate, né? Agora, tem que ser no alto nível, né? Se começar a virar baixaria, aí não faz o menor sentido. Combinado? Então, valeu, turma. Seguimos, hoje à noite, 20 horas, temos Verdades ao Vivo. 20 horas aqui no nosso canal, conto com vocês. Grande abraço a todos, ótima semana, saudações alviverdes.